Olá, eu sou o Cláudio Júnior e junto comigo Marcelo Franchosa, apresentando mais uma super edição para você do Sintonizados Podcast. Não esqueça, acesse o nosso canal, já badala o sininho para você receber aí novas notificações dos novos vídeos que vão surgindo. E o Sintonizados Podcast, você sabe, né? Fala de tudo um pouco do universo rádio que eu sei que você ama. E hoje, em mais uma super edição, a 12ª, convidados ilustres, temos aqui Gabriel Passaju e Edu Precaro, produtores, radialistas, manjam tudo de produção. E você que está aí curtindo o Sintonizados Podcast, não esqueça também que o nosso áudio estará no Spotify, tá? No Spotify também. Então, aquela salva de palmas, Marcelo Franchosa, para Gabriel Passaju e Edu Precaro. Aplausos e mais aplausos. A mais uma edição do Sintonizados Podcast. Bacana. Bom demais. É isso aí. O Cláudio Júnior, você sabe que você estava fazendo a abertura, eu estava pensando aqui, se isso aqui fosse um programa sobre pilotos de avião, quantas horas de microfone esse pessoal ia ter, hein? Quantas horas de voo no ar das emissoras essa rapaziada ia ter, não? Inúmeras horas. Então, que maravilha, hein? O Precaro é no mínimo 10 anos mais velho que eu, ele é mais experiente, então... Não vem com essa, não. A experiência... Não vem com essa, não. Não fica Então, bravo, você não pode, hein? Você não pode ficar bravo com ninguém. Tá? Gabriel Passaju está em Brasília e o Edu Precaro está em São Carlos, interior de São Paulo. É isso, Gabriel, Edu, sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa noite, Cláudio, boa noite, Marcelo, meu amigo Edu Precaro. Prazerzão estar aqui com vocês. É uma honra aí o convite aí do meu amigo Cláudio, que eu aceitei de pronto, né? E vamos lá conversar sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama. É isso aí. Tocando o bar. É isso Fala, aí. Edu. Muito obrigado aí a oportunidade ao Cláudio, ao Marcelo, o Gabriel que tá... Gabriel, é o Gabriel original ou estamos falando com mais uma das cópias do Gabriel? Porque você sabe que o Gabriel tem várias cópias, ele está em vários ao mesmo tempo. Não, isso é uma piada. Avatar. Pode ser um avatar que a gente tá falando, né? E ele tá controlando. Sabe aquele lance lá do Homem de Ferro lá, que ele tá lá numa festinha lá e vai conversar com o Homem-Aranha? Pode ser isso. Eu não tenho, pelo menos, não sabe se é real. Eu vou explicar, isso é uma piada interna minha do Precaro, que assim, né, cara, você tá em várias, você consegue ficar em várias lives ao mesmo tempo, o que é isso? Me explica. Aí eu falei com ele, não, na verdade, somos em 3, entendeu? Tem o número 1, 2, 3, então um tá numa live, o outro fica na outra, mas não se preocupa que esse aqui é o original. Você vai conversar com o original. Muito bem, Gabriel e Edu, o Sintonizados Podcast fala então do universo rádio, né? A gente já conversou com divulgadores, que é uma peça importante para a rádio, com locutores, e hoje a gente vai abordar um tema muito importante, e eu sei que tanto você, Gabriel, como o Edu, são mestres, plástica de rádio, vinhetas, produção. E aí, Marcelo Franchosa, vai ser demais, hein? Você sabe que esse é um dos pontos importantes de qualquer rádio, né? A plástica, a parte artística, no caso, a assinatura. Eu imagino que a rádio, quando ela tem ali um produtor fazendo as suas vinhetas, enfim, cuidando da plástica, ela tem uma assinatura, porque você consegue distinguir a rádio nesse ponto, principalmente, das vinhetas. Sim. E não é tão simples quanto parece. Ao mesmo tempo que hoje facilitou demais, um computador, qualquer pessoa consegue fazer muita coisa. Agora, para fazer bem feito, tem que ter canja, hein? Edu, e aí? Pois é. A plástica é algo assim que mexe muito com a gente, que é produtor, que eu também gravo alguma coisinha também, e mexe muito com o coordenador da rádio, né? E com o dono da rádio. E sem a gente perceber, mexe com o ouvinte, né? O ouvinte vai cada vez mais gostando da emissora, porque é aquela... eu não digo bolo da cereja, mas talvez o bolo da cereja não, cereja do bolo, mas o glacê, né? Aquela coisa que deixa o bolo bonito, mais gostoso. Tem que ter o conteúdo, que, né, são as músicas, o locutor, mas acho que a plástica liga tudo, né? A plástica faz a grande ligação de tudo, e quando muito bem feita, e dependendo também do coordenador, do locutor, que vai encaminhar isso, porque às vezes, antes a gente assim, fazia a plástica dentro de rádio, né? A gente, normalmente, como é que aparece o cara que vai fazer a plástica de rádio? Era um cara que faz os comerciais da rádio, né?
que começa a ficar cada dia mais dentro da rádio, com os locutores, essa coisa toda, e ele mesmo que acaba, né, fazendo as vinhetas e tal. Hoje a gente tem as produtoras especializadas, que é esse pessoal também que passou por isso. Eu passei por isso, o Gabriel passou por isso, você também passou por isso. Então, tipo assim, vai sendo feita aquela ligação, e quando une a plástica legal, o locutor sabendo fazer, o coordenador dando a orientação, acho que não tem como falhar, como a rádio não ser bonita, não ser diferente, não aparecer, né? E então é isso que eu acho da plástica. E eu trabalho assim, com várias rádios aqui, e para cada uma a gente tem que pensar de um jeito, né? Se adaptar a um jeito e fazer com que a pessoa também entenda o que você está passando para o cara saber usar, que isso é o mais importante. Mas acho que a plástica é primeiramente isso, essa coisa, já disse essa frase, né, que um coordenador falou para mim, o primeiro coordenador que eu tive, que é o motivo pelo qual o ouvinte se apaixona pela rádio. Ele não sabe. Aliás, eu comecei assim, né? Me apaixonando por plástica de rádio, né? Mais do que a música. Eu falei, nossa, essas mini músicas, não sabia que chamava vinheta, essas mini músicas que tocam entre uma música e outra. A gente estava conversando aqui, eu e o Cláudio, né? O Cláudio morou aqui em Brasília nos anos 80, então ele morou numa época que eu também comecei a ouvir rádio aqui em Brasília, né? Então nós tínhamos aqui a Atlântida e a Manchete. E a Atlântida tinha vinhetas da Jam e logo em seguida ela comprou um pacote da TM Century, né? Que hoje é a TM Studios. E assim, vinhetas lindas, vinhetas maravilhosas. E a Manchete tinha vinhetas do Roupa Nova, que também eram muito bonitas. Então assim, o que me atraía nessas duas rádios era, gente, essas musiquinhas que tocam entre uma música e outra são tão legais, são tão incríveis. O que é isso? Eu nem sabia que se chamava vinheta, olha só. E foi foi a característica da rádio que me fez gostar de rádio. Eu ficava esperando acabar a música para tocar aquela musiquinha de 5 segundos para vir outra música, e ficava esperando a próxima vinheta. Então, assim, comecei a me apaixonar pelos aspectos técnicos da rádio, né? Não tanto pela música em si, apesar que a música dos anos 80 era fenomenal, né? Então, assim, foi muito curioso, né? Agora, até complementando aqui o que o meu amigo Precaro falou sobre plástica, eu acho que a plástica é um elemento que está ganhando cada vez mais importância no rádio, por um motivo, assim, fundamental. Hoje, todos nós que estamos aqui expostos à internet, à TV a cabo, às redes sociais, às mídias sociais, etc., nós somos bombardeados numa avalanche de informações diárias, né? Talvez centenas de vezes, todos os dias, né? O que nós recebemos hoje de informação em 24 horas é mais até do que um ano do que a pessoa recebia na década de 70, por exemplo. Então, assim, qual a importância da plástica? É fixação de marca. É você ali saber que você tem inúmeras rádios, inúmeras TVs, inúmeros sites, inúmeros blogs, youtubers, Instagram, tudo. Você ali, cara, eu gosto da Rádio XFM. Se você conseguir, se a Rádio X, né, ou conseguir fixar na sua cabeça a marca dela, pronto. Ela atingiu o objetivo, que é fazer você lembrar dela na hora de uma pesquisa do Ibope, na hora de escolher se você é um empresário, né? Se você é uma pessoa que anuncia em rádio, aquela marca vai fixar na sua cabeça, você vai anunciar naquela rádio, porque você lembra daquela rádio. Então, assim, é o grande desafio, né, da plástica, é fazer você, ouvinte, né, lembrar do nome da emissora dentro desse caldeirão de centenas de marcas que você vê todos os dias. Maravilha, hein? É isso aí, vinheta fideliza o ouvinte, né? Marca a emissora, é uma vitrine, né, para a rádio. E é muito bacana. Pois não, Marcelo? Não, eu ia dizer o seguinte, que a vinheta quando pega na veia, falar para você, a vinheta bem feita, a vinheta bem cantada, aquelas que entraram para a história. Tem vinheta que não sai do ar, a verdade é essa. Não deveria sair do ar, porque
ela é a cara da rádio, né? Você ouve, às vezes só a introdução você já sabe qual rádio é. E tudo começa, eu queria perguntar para o Passaju e para o Edu o seguinte, que o Edu pontuou bem aí o contato inicial com o diretor artístico da rádio, com o produtor, com o dono da rádio, o chamado briefing, né? O cara chega para o produtor e fala, ó, eu quero assim, desse jeito, com esse detalhe, o slogan, a frase, é um brainstorm, você acaba ficando, né, todo mundo junto ali pensando e o produto final é em cima do briefing. Qual que é o briefing bem feito? Como é que é feito um briefing bem feito? Como que seria bem feito aí, o Edu? Fala pra gente. Aí eu complemento perguntando o seguinte, se as pessoas que estão procurando fazer vinhetas hoje, elas estão com essa ideia já na cabeça ou joga tudo pro produtor? Tem isso também. Muita gente joga pro produtor, o cara pensar e um pouco trabalho da gente também. A gente é o especialista, a gente tem que ouvir a rádio do cara e analisar, né? E repassar uma ideia para o cara de como vai ser feito e tal. Porque às vezes vem o briefing ali, você vai ouvir a rádio, você fala, nossa, mas não vai encaixar esse negócio aí, né? Vem aquele... inclusive, tem um assunto, me permitam entrar nisso aí. Sim. A pandemia, acho que trouxe uma chance muito grande. É um outro assunto, mas tem a ver com plástica também. A pandemia, eu estava pensando nisso aí, que trouxe para as rádios, principalmente populares, o que aconteceu? O jabá deu uma sumida, né? Deu uma sumida. E aí teve que se buscar outro tipo de música para fazer, para encaixar ali na programação, porque você começou a sobrar espaço, essa coisa toda. Nem é jabá, é uma profissionalização. O cara que está lá como é que chama lá o sistema? Lá, esqueci o nome do sistema. São vários, hoje a Crowley é um deles, né? A Crowley, tá. Que está na Crowley, tem uns acertos com os caras e tal. Isso deu uma parada durante a pandemia. As rádios tiveram que buscar um outro tipo de coisa, para ser tocado, para encaixar na programação. Você vê, eu estou falando das rádios aqui que eu ouço na região aqui, que é a região de São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, eu senti um pouco essa mudança. Uma Clube FM tocando lá no meio aqui tem uma clube que é a mesma clube de Ribeirão Preto. Tem a clube de São Carlos, que é a clube de Ribeirão, local, mas seguindo todas as orientações lá de Ribeirão. Então eu vi uma clube tocando um flashback internacional que há muito tempo você não ouvia ali, uma música internacional mais nova, um popzinho meio estranho e tal. Eu falei, uai, alguma coisa está mudando, e era isso aí, essa negócio. Antes disso, me preocupava a plástica ser tão... eu falo vinhetas faladas, vinhetões, essas coisas assim, muito próxima dos americanos, dos europeus, e um pouco não direcionado ao que a gente tocava, porque eu entrava às vezes lá a vinheta americana, e a próxima que tocava, não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. As rádios conseguiram ver, passaram por isso que vai acabar, crescendo a audiência. Nos Estados Unidos parece que aconteceu isso também, né, Gabriel? Parece que as rádios passaram a tocar um pouco mais de música velha lá. Sim, e cresceram a audiência. Em média, 20%. Hã? Em média, 20% a mais de audiência. Será que isso, quando você colocar outros elementos dentro da programação musical, você consegue fazer uma plástica melhor também? Porque às vezes acho complicado um tipo de plástica para o tipo de música que a gente acaba tocando o tempo inteiro, falando rádios populares. Que é a porcentagem maior de rádio do Brasil. Então, quando o cara começou a colocar esses elementos de uma música, como era antes, lá nos anos 80, o cara tocava o Pet Shop Boys e depois entrava o Fábio Júnior. Acontecia isso, né? A Jovem Pan fez muito isso, tocava o Fábio Júnior, Roupa Nova, e tocava o Rick Astley, né? Então, a construção de plástica começa a melhorar, porque você tem outros elementos ali para você
poder usar, porque às vezes é difícil que eu ouça assim, você fala, essa vinheta está muito agressiva para o tipo de música que está entrando, principalmente com rádios populares, mas com outros elementos dá para se fazer uma plástica muito mais fácil de fazer, porque assim, o que você tem na mão para fazer uma plástica, vou chamar uma vinheta ponte, tá? Que é o que normalmente eu faço. Você tem lá um monte de efeitos, os efeitos são porrada, são coisas, né, diferentes, é aqueles risers, os ramps, os impactos, que é um barulheiro, é um negócio assim, por quê? Isso vem de fora, tá adaptado para as rádios de fora lá, né? E o nosso material musical, às vezes, é um pouco mais choca um pouco com relação às rádios populares, não estou falando dos outros tipos de rádio, né, que tocam muito sertanejo, pagode, essa linha mais popular. Então, eu acho que as rádios deviam aproveitar esse embalo, porque eles passaram pela pandemia sem ter que ficar dependendo tanto ali da jabazeira. Passaram, o negócio andou, né? E a audiência subiu, né? A audiência do rádio subiu. Então, tipo assim, atenção programadores, né? Atenção, vamos arranjar um espacinho para mais músicas diferenciadas na nossa programação diária. Será que o pessoal não gosta de ouvir uma musiquinha mais diferente ali no meio? Vai continuar fazendo sucesso lá, não tem problema. O Gustavo Lima vai tocar 200 músicas dele, não tem problema. Mas que tal que a gente dá um espacinho para um outro tipo de música, um outro tipo de sonoridade, e que vai dar ainda mais chance ainda do produtor, do cara que faz a plástica, que imaginar mais coisas. Não sei se o Gabriel concorda com isso, se o Cláudio, o Marcelo concorda com essa minha colocação. Vai lá, Gabriel. Eu concordo, acho que você falou muitas coisas aí importantes. Eu acho que falta... Bom, a gente tem diferenças óbvias, né, de mercado brasileiro, mercado europeu, mercado americano, né? Por exemplo, na Europa, não tanto mais nos Estados Unidos, mas na Europa ainda é muito comum um investimento maior em que a gente chama de plástica, internacionalmente plástica é imaging. Lá existe o Imaging Director. O Imaging Director é o diretor de plástica da rádio. E qual é a função dele dentro da rádio? Ele não faz comerciais. Os comerciais já chegam das agências, ou tem alguém na rádio para fazer o comercial da rádio, né? A função dele é pensar na imagem da rádio, na marca da rádio, como a rádio vai soar no ar, como a vinheta vai se conectar com o ouvinte da melhor forma possível, né? Qual vai ser a linguagem da rádio, né? Então, assim, ele é pago para isso e ele estuda isso e ele tem investimentos, né, da direção da rádio para adquirir trilhas, efeitos, vinhetas das melhores produtoras. Ele está em contato com as melhores produtoras, ele dirige as produtoras, né? Fala, olha, eu quero vinhetas dessa forma, falando tal coisa. Então, assim, existem óbvias diferenças entre esses mercados e o brasileiro. Aqui está tudo na mão do diretor artístico. E o diretor artístico, ele tem que cuidar não só do imaging da rádio, da plástica, mas ele tem que fazer a tela de locutores, ele tem que tomar as decisões artísticas de programação, né? Ele tem que ver a questão da comercial, porque vai ter um comercial externo da concessionária amanhã e o locutor tem que estar disponível, tem que saber se tem gasolina na unidade móvel. Então, assim, é muita coisa para a cabeça do diretor artístico aqui do Brasil. Eu sei que ele tem uma carga de trabalho muito grande. Ele administra, ele tem que ser um polvo, né? Tem que ter oito mãos ali. Principalmente no interior, né? Muitos elementos da rádio. Então, na verdade,
ele não tem como ficar pensando, né? Por isso que ele joga muito na mão do produtor ou joga na mão das produtoras, né? Que ele terceiriza, no caso aí, como é do Precário. Joga muito na mão deles. Mas, assim, na verdade, falta tempo, falta informação, falta pesquisa, até para saber o que está rolando lá fora. Eu posso adaptar. Essa rádio é boa, hein? Essa rádio aqui da França, tal. O que eu posso adaptar aqui, de repente, para minha rádio? Às vezes ele não tem tempo, às vezes também não tem interesse, né? Tem também isso. De pesquisar, às vezes rolam também um comodismo, né? De, já sei tudo, ou não tem outras coisas para fazer, né? Tem isso, tem esse lado, mas tem um lado também do próprio tempo dele, né? De conseguir ter o tempo hábil para se informar, para fazer algum curso, para pensar no som da rádio, para poder, inclusive, se comunicar melhor com o produtor ou com a produtora terceirizada, né? Então, às vezes, eu tenho certeza que joga muito na mão do Precário. Precário, faz aí. Aí o Precário tem que ouvir a rádio, tem que ver que música, qual o estilo da locução, qual o target da rádio, né? Que tipo de trilha ele toca. Então, assim, muita coisa assim que o diretor artístico de informação passar para o produtor acaba ficando limitado, né? Então, assim, eu sei que é uma questão de mercado mesmo, a gente está na luta, né? É o mercado que está passando por uma crise, não só aqui nos Estados Unidos também, toda semana não, mas todo mês eu ouço notícia de demissões no mercado americano. Por conta da pandemia, por conta de, enfim, várias questões, assim, várias distorções de mercado que vem lá dos anos 90 para cá. Então, tem muita gente. Então, assim, é geral, galera, é geral. É mundial, né? Vocês falam muito mal do rádio brasileiro, né? E eu fazer uma meia-culpa, eu também, às vezes, fico de mau humor, falo muita coisa. Mas, gente, não é fácil e a crise é geral. Cabe a nós. Estamos aprendendo no dia a dia, bicho. Cabe a nós. Nos 30, né? Eu acredito muito que a gente vai sair mais forte, sabe? Mas cabe a nós também tomarmos a responsabilidade para, enfim, para chegar do outro lado melhor. Né? E você sabe que tem um lado positivo. Eu vou deixar o Cláudio falar. O Cláudio quer falar. Não, pode falar. O cachorrinho é seu, Du? É seu? Tá lá fora. Tá fazendo a vinheta aí. Tava só esperando o Edu sair correndo e chutar o cachorro, mas tudo bem, não vai fazer isso, hein? Tem um patrão alemão aqui também, que ele não entrou ainda. Não, eu ia dizer o seguinte, porque a tal da pandemia chegou e obrigou os veículos de comunicação, não só rádio, TV, o que a gente tá fazendo aqui, a TV tem usado muito essa ferramenta de vídeo para fazer jornalismo. E posso falar, passada a pandemia vai continuar, não acho que vai alterar não, viu? É mais barato, dá para fazer bem feito quando é bem produzido e o material sai, né? E para o rádio também, acho que sempre usamos pouco esse tipo de ferramenta. E ela já está disponível há muito tempo, não é de hoje não. Vai lá, Cláudio. Eu queria fazer uma pergunta para o Edu, já que ele tem uma produtora e tal. Eu queria saber o seguinte, aliás, é uma pergunta que, de repente, muitos coordenadores gostariam de saber a resposta. Por exemplo, tem um coordenador de uma rádio de uma cidade de 50 mil habitantes. E você tem um pacote de vinhetas top. E aí, esse mesmo pacote, o coordenador de uma rádio de Campinas, de 1 milhão de habitantes, gostou. O valor é o mesmo? O mesmo valor que você vai vender esse pacote para o cara de Campinas seria o mesmo valor para o cara da cidade de 50 mil habitantes? Porque são realidades diferentes. Então, eu queria saber como é que você lida com isso. Então, só, antes de responder, só voltando lá do briefing lá, o briefing que vem para a gente, às vezes, realmente não tem nada a ver com o que é a rádio, né? E muitas vezes a gente tenta falar, podemos dar uma modificada aqui, posso fazer um novo texto para você ver, né? O que você acha e tal. E só voltando nessa questão do briefing. Essa questão que você me falou, eu parei de fazer isso. Eu parei de mandar fazer essa vinheta determinada para essa rádio maior, né? E quando o cara lá da outra rádio menor me chama, eu faço uma vinheta dedicada para ele.
Agora, às vezes acontece o caso do cara ouvir uma vinheta lá no seu site, lá no SoundCloud, que era igual. Cara, é difícil isso aí, porque você vai acabar vendendo mais caro, todo mundo. Você vai acabar vendendo mais caro para uma cidade maior, que tem um recurso maior. É só você ver lá o programa do Banana, ele tem o preço lá. Cidade do interior é tal, capital é outro preço, né? Mas é uma coisa que eu parei de fazer, que essa... Estou tentando focar mais, tipo assim, esse material tem a ver com essa rádio, esse material tem a ver com essa outra rádio, mas já passei por isso. Era uma prática do mercado, viu, Edu? Esse cara é Campinas, tal, é um mercado maior, dá para você jogar um preço maior. Agora, e realmente o preço do pacote, não tem como você fechar um preço do pacote de uma cidade maior para uma cidade de 50 mil habitantes. Não significa que você vai fazer pior aquelas vinhetas, você vai fazer ela adequada para aquela tipo de rádio. Eu tenho preferido ganhar, não é perder, é ganhar mais tempo aqui no estúdio pensando, essa rádio é desse jeito aqui, eu vou fazer desse jeito. Eu fiz um pacote para uma rádio no interior do Ceará, Jaguariúna, o nome da rádio. Jaguariúna era um outro nome lá, só eram 2 nomes. E fiz direcionado, pensado na rádio. E senti essa dificuldade que, tipo assim, eles ouviram muita coisa no site, e eu fui ouvir a rádio, é uma AM que vai migrar ainda, não está migrando, e eu falei, cara, mas se a gente fizer isso aí, para a sua AM, que ainda não migrou, vai ficar muito estranho. Nós vamos ter que fazer isso um pouco mais suave. E depois, você for para o FM, eu pego esse mesmo material e refaço algumas coisas que tem a ver com o FM. Se bem que o AM FM já está mais ou menos a mesma coisa também, é só a qualidade musical a qualidade de transmissão, né? Eu estou numa rádio migrante, eu trabalho hoje numa rádio migrante que vai para o FM, e o que eu coloquei na cabeça é que o que a gente está fazendo lá, quando for para o FM, vai dar trabalho, porque é uma rádio que tem um jornalismo local, que tem uma programação musical já direcionada para o FM, e ainda tem uma rádio Bandeirantes por trás, que me dá um suporte também de rede, que abre um leque enorme. E vendo o meu mercado que eu tenho aqui, eu acho que essa rádio vai entrar legal, vai ser um sucesso. Então, cada mercado é de um jeito, você tem que analisar a rádio, né? E também, às vezes, tem essa diferença de preço, sim, isso aí não tem muito como fazer. Eu fiz essa pergunta porque eu fui apresentado ao mundo das vinhetas quando eu conheci um grande produtor, que infelizmente já falecido, que é o Frank Arduini. Frank Arduini morreu aqui em São Carlos. Exatamente. Então, o Frank, ele fazia inúmeros pacotes, e você, de repente, ouvia aqui na cidade do interior um pacote lindo, maravilhoso, e você ia para a Baixada Santista e ouvia o mesmo pacote, né? Então, por isso que eu perguntei se existe uma diferenciação aí nos preços, né, para uma cidade grande ou para uma pequena, porque são realidades diferentes. Queira ou não é uma realidade diferente. Né? Não deveria existir, mas existe, não tem jeito. Principalmente, a cantada é mais difícil fazer isso, gente. A cantada é mais difícil. Você liga lá pro Beto, lá do Vinhetas Cantadas, lá, e ele fala... Quanto que é a vinheta aí? Sei lá, R$500 cada vinheta. Não, cara, mas eu tô aqui numa cidadezinha pequena, eu não sei o que, sei o que lá. Fala, tá bom, então faz assim. Aí tem concessionária de carro? Tem concessionária de carro, tem. Então, o Up é mais barato aí ou é o mesmo preço do Brasil? Não, é o mesmo preço do Brasil. Eu falei, então é a mesma coisa, filho. Tá certo, Então é a mesma coisa. Se bem que eu acho que ele não perde a venda, mas é por aí. Porque o trabalho da vinheta cantada meio não tem volta, né? Não tem, é um produto fechado. O custo mais alto, né? O custo é mais alto. Você tem um locutor para fazer uma vinheta falada,
O cara vem no estúdio, grava aqui 3, 4, 5, 6 frases, você consegue transformar isso em várias vinhetas. Né? O Paulo Corage, que na época também conhecia da Overnight, ele também fazia muito pacote assim, né? Que vendia o mesmo pacote para N emissoras. E a culpa é dele, né? A culpa é dele. Mas isso é usual, gente. Isso é usual no mundo todo, né? O próprio Reward, que vamos supor, é o maior, também, né? mais conhecido. O pacote da Jovem Pan é o pacote da Kiss FM de Los Angeles, né? Então, assim, né? Só a única diferença é que aqui é Jovem Pan e lá é Kiss FM. Então, assim, até a logo é a mesma, né? Então, assim, claro que até por uma questão de custo, né? Você vai usar a mesma trilha numa outra rádio, não tem problema. Tanto, né? Que ela não tenha a concorrente usando o mesmo pacote, óbvio, né? Mas, assim, isso aí é tranquilo. Isso aí acontece desde os anos 60, que tem uma matriz, uma primeira rádio faz algo customizado, né, feito para ela, exclusivamente para ela, e logo após que eles chamam de syndication, né, você pode vender para outras rádios por um preço menor, porque o preço de custo para fazer o jingle, né, ele já foi amortizado no primeiro cliente. Então, assim, é normal, né, você ter esse... Agora, se você quiser fazer uma vinheta exclusiva para sua rádio, ótimo também, maravilhoso. Claro que o preço é outro, porque aí você vai fazer algo com o design da sua rádio, né, do jeito que você quer fazer. E o cara vai criar, né, o produtor vai criar do início, né, a produção que você quer. Então, claro que vai ser muito mais caro se você quiser criar uma plástica, uma vinheta cantada exclusiva para sua rádio. O Cláudio Júnior. O que não dá para admitir é a questão do cara lá da cidadezinha pequena que vem e fala que, pô, mas tá muito caro, tem um cara lá que faz por 100, então faz lá com o cara de 100. Ah, com certeza. Né? Não dá para você também tem um preço mínimo pro tipo de mercado, de negócio também, porque tem muito disso. Esse boom, né, de produtores, de gente que faz, que eu acho que não está errado, não. O cara tem que correr atrás do sonho dele e tal. E também é responsável por essa questão aí de peraí, cara, você vai me cobrar R$800 num pacote com 10 vinhetas, mas o cara tá cobrando 200, né? Não é fácil. Aí você vai falar, tudo bem, mas eu corri atrás, eu tenho equipamento bom, eu tento gravar, né? É uma coisa bem feita, tal, e que aí... O choro faz parte. Tem que escolher, né? Mas não condeno, tá? Não condeno o cara, não. O cara tá correndo atrás, o cara tá fazendo dele, fazer o quê? Eu não lembro nos anos 80 se era assim, mas nos anos 90 foi uma febre, um chupar a vinheta do outro e montar uma outra vinheta em cima da vinheta. Nos anos 90? Ainda hoje tem disso. Nos anos 80? Eu não lembro dos anos 80. Dos anos 80 eu não lembro, mas dos anos 90 foi uma febre. Principalmente quando surgiu aqui para nós os demos da Jam, né, que vinha em CD e tal, e foi uma gilete uma atrás da outra, né? A internet faz isso. Você como produtor, você, Passaju, como conhecedor de vinhetas, produtor também, o que você pensa de uma pessoa dessa que pega um pedaço de uma vinheta daqui, pega da outra e monta a sua vinheta? O que você pensa disso? Cara, eu acho lamentável, profundamente lamentável, porque isso aí faz o mercado ficar amador, né? Não há vontade de você investir no mercado que faz isso. Então, assim, o que se fazia, e infelizmente se faz muito, por exemplo, você pega uma rádio chamada, tá? Chutando aqui, tá, moçada? Uma rádio chamada 91 FM. Tem aqui, vizinha nossa. Tem vizinha, mas não tem nada a ver com a rádio. Coincidência. Você pega uma rádio chamada 99 FM. Também tem. Tem também. Ó, aqui na região vai ser difícil fugir. Mas você pega uma rádio chamada 99 FM lá
de Sergipe. E aí, ou a própria rádio lá de Sergipe, fictícia essa rádio, tá? Ela não existe, eu estou inventando. Liga para uma rádio lá no Mato Grosso, que tem o mesmo nome, e fala, olha, acabei de comprar um pacote aqui, custou R$2.000, custou R$1.500. Pô, me paga uns 600 aí, eu te passo ele aqui, entendeu? Cara, isso já aconteceu comigo, Gabriel. Pelo menos as acapelas. Já aconteceu comigo. Eu comprei um pacote de vinhetas nos início dos anos 2000, tá? Coloquei no ar, de repente a concorrência começou a usar, tá? Sabe quem vendeu pro cara? Pois é, então assim... O cara do estúdio. Então, assim, Pô, é verdade, bicho. Dica demais o mercado, né? Primeiro que primeiro que não é algo ético, né? Porque você que produziu está deixando de receber dessa outra rádio, né? E segundo que transforma no mercado amador demais. Isso. A rádio fica horrível. Por quê? Porque ela tem lá essa rádio fictícia 99 FM, vai ter vinhetas do estúdio A, B, C, D. É uma coxa de retalho. Cada estúdio tem uma qualidade de trabalho, cada estúdio tem uma masterização diferente, cada estúdio tem vocais diferentes, cada estúdio tem locutores diferentes. Fica uma coxa de retalhos, certo? A rádio, sem personalidade alguma, tá? E em vez de você fazer algo como um alfaiate, né? Ele vai costurar aquela roupa feita, bonita, para sua emissora, atendendo às suas necessidades. Então você faz esse tipo de coisa, até é um incentivo a menos para as produtoras investirem no mercado, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa, Gabriel. E para você acha que o ouvinte ele distingue isso? Ele vai distinguir que essa vinheta é chupada, é picotada ou não? O ouvinte em geral, ele acaba identificando quando a rádio é bem feita. Ele identifica, mesmo ele não sabendo, ele nem sabe que a vinheta tem o nome de vinheta. Mas ele sabe que quando uma rádio é bem cuidada, porque assim, eu sempre falo isso, o rádio está no detalhe. O rádio bem feito está no detalhe. Se você me colocar aqui, ouvir na internet, uma rádio, em 5 minutos, eu sei se a rádio é bem administrada ou não, se o diretor artístico ele é bom, né? Se a rádio investe em plástica, se a rádio investe em conhecimento, se a rádio investe em locutor, se a rádio investe em trilhas, se a rádio investe em bons comerciais. O Edu com certeza tem isso também. É um ouvido clínico de tempos, de tanto tempo que a gente está nesse mercado. Cara, me dá 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos no máximo, a gente identifica com o jeito que a rádio é administrada, né? Então, assim, isso vale também para quem é leigo, sabe? Para quem... vamos botar outro exemplo, tá? Quando você chega numa casa de alguém para estar lá ligado na TV aberta, tá? 99% de chance da TV ser a Globo. Por que é a Globo? Sim. Porque, cara, querendo ou não, tem a melhor imagem, o som da Globo já entrou ali no ouvido do telespectador, sabe? Virou uma coisa assim que ele sabe que alguma coisa legal vai passar na TV Globo. Padrão de qualidade. O som da Globo é diferente das outras, ou a imagem é diferente. Então, assim, o ouvinte não entende de televisão, né? Não sabe como administrar uma televisão, mas sabe que aquela TV a TV Globo é a TV Globo, né? E por que a TV Globo é a TV Globo? O famoso padrão Globo de qualidade lá dos anos 60, né? Hoje, claro que já está mais... As emissoras estão mais ali equivalentes em termos de qualidade. Mas por muitos anos, você passava para os outros canais, você via uma diferença gritante de som, gritante de imagem, e no fundo, cara, acho que assim, a beleza é algo que as pessoas analisam ali mesmo sem saber. Então, assim, vale para a imagem, vale para o som também. Se uma rádio é bem cuidada, tem vinhetas legais, tem vinhetas coerentes com a rádio que ela ouve, ela acaba gostando mais daquela rádio do que uma rádio mal feita, uma rádio copiada, uma rádio com vinheta
costurada, pirateada de internet, sabe? Isso aí é algo para mim, claro. Uma rádio retalhada não é uma rádio feita com amor, né? Vamos dizer assim. Onde existe amor, o negócio é bem feito, né, Edu? O amadorismo e profissional. Nos anos 90, cara, acho que a rádio mais copiada, mais cortada, editada do Brasil, acho que foi a Jovem Pan, quando naquele pacote 94, 95, 93, tinha uma vinheta que falava, um vozeirão falava, The Best Station em São Paulo. Isso foi tão cortado e copiado, até a Rádio Grande aí chegou a usar, né? Mas é isso que o Gabriel falou, o ouvinte acaba descobrindo, acaba sentindo que a rádio não é bem feita. Eu quero fazer uma crítica agora a uma rádio grande, crítica como de plástico, tá? É uma rádio, a rádio evangélica, não tenho nada contra os evangélicos, nem sei se alguém é aqui, não tenho nada assim, mas a Rádio Universal, eu acho a pior rádio feita como uma grande rede do Brasil. Como os caras não levam a sério as coisas. Você pega aí uma rádio gospel bem feita, você vê a diferença, o tipo de coisa. Eu não sei nem falar quais são as rádios gospel, assim, mas sei falar Bem Viver, né? Não sei. Mas como a Rádio Universal, os caras não estão nem aí, e eles estão em todos os lugares, são enormes, deveria pensar e investir de fazer uma plástica bem feita. O som é horrível, o som do pastor é péssimo. Às vezes um canal. Às vezes um canal só. Estou fazendo uma crítica como de técnica, tá? Sim. Não tô fazendo nada. Aqui em São Carlos tem a Rádio Universal, ela era Jovem Pan, e era do mesmo, esse dono da rádio que arrendou a rádio é a rádio que eu trabalho. De vez em quando vai o cara lá, um dos diretores lá, e ele pergunta para mim a rádio, o que eu acho da rádio. Eu falo, a sua rádio é péssima. Não, mas você não acha que está ali entre as 3 mais ouvidas? Você está louco? Não dá, é péssimo. Por quê? Porque você tem som ruim, a sua transmissão é ruim, você coloca som de televisão lá, maltratado, entendeu? Não tem um padrão técnico, padrão plástico nenhum. Vocês não agregam nada e são uma das maiores redes de rádio do Brasil, né? Você pega as outras redes, gente. Pega aí a Bandeirantes, Jovem Pan, a UP agora do nosso amigo do Ferri. Pô, é referência para todo mundo, né? Então, isso que eu acho que é uma das piores coisas, né? Uma coisa enorme, grandiosa, que está no Brasil inteiro, e tão maltratado como o rádio é. E gostaria de falar a rádio boa que eu acho só aqui. Estou adiantando vocês, mas já que eu falei a ruim, a rádio que eu acho que hoje popular, que mais consegue encaixar as vinhetas, as chamadas, é a Rádio BH de Belo Horizonte. Eu acho que hoje o Vaguinho, que é a voz padrão de lá também, que é a voz padrão da Metropolitana, ele vai melhor lá na BH do que na própria Metropolitana. Algumas coisas encaixam lá. O Gleison é o produtor lá, né Gabriel? O Gleison lá. Não estou puxando o saco do professor, não. Só estou falando sério que eu muito assim e gostei muito. Eu concordo com você. A BH hoje, para mim, de plástica, né? É uma das melhores. BH, a própria Globo, né? O que sobrou da Globo, né? A Globo FM, que também é do Gleison. A Metropolitana, eu gosto muito também da Metropolitana. Plástica muito boa. Do Rodrigo Campos, né? Eu gosto muito do Rodrigo Campos. E tem boas rádios, né? Tem boas rádios no Brasil, né? Ainda bem, né? E infelizmente tem muitas rádios que é o que eu falo. Se não tem um detalhe ali, alguém para cuidar, tem muita rádio largada no Brasil, né? Assim, você pega um carro, viaja, vai ligando, vai zapeando, né? Meu Deus do céu, você ouve muita rádio ali que mal cuidada.
né? Então, assim, falta mesmo... A impressão que a BH, desculpa, a impressão que a BH, que a galera tá lá dentro o tempo inteiro. Lembra, quem trabalhou anos 80 e 90 no rádio vai lembrar disso, que você queria ir pra rádio, que você queria estar ali. Vestir a camisa, né? Parece que os caras estão lá o tempo inteiro. O Cláudio trabalhou na 97, na Fraternidade, não sei como é que tá agora, muito tempo que eu não ouço, mas tinha esse clima na sua época que você estava lá, Clube de Ribeirão, a própria alguém lembra da Intersom FM? Lembro. Aqui, que tinha esse clima, que a galera estava lá, entendeu? Parecia a cultura Araraquara, do Toninho, né? A cultura do Toninho. Não que as outras não sejam boas, mas... porque como eu fui conhecer em loco essas rádios e vi que a galera estava lá, a galera queria ir. E a BH parece que passa essa coisa. Às vezes os caras nem estão lá assim, tão animados, mas eles passam aquela conexão de equipe, essa coisa toda aí, que acho que resulta nisso aí também. Por isso que é a importância da plástica, né? Sim. Porque você pode estar ali numa mesa... escala velhinha, tá entendendo? Com um computadorzinho ali e tal, mas tem uma plástica grandiosa, tem uma plástica incrível, que do outro lado você fala, essa rádio passa por ouvinte justamente a imagem, a perspectiva que você está ouvindo uma grande rádio, está ouvindo um grande produto, né? E a plástica é o elemento mais importante que faz com que você se encante pela rádio, que passa uma ideia de modernidade, de dinamismo, né, e que envolve o locutor, que o locutor saiba, inclusive, né, isso é um outro dado muito importante, que o locutor saiba operar bem a plástica da sua rádio. Outra coisa que é mais importante ainda, que muita gente deixa, né, relega, né, ao segundo plano. Então, assim, como assim, a imagem, né, hoje já tem muita câmera, né, o webcam em rádios e tudo, mas ali, para o ouvinte que não tem acesso à imagem da rádio, se você tem um bom produto no ar, não importa se você tem uma mesa de IP ultramoderna ou se você tem uma escala, né, antiga, né, você está passando, o que entra, o que está do outro lado da antena é o que importa, é o resultado que importa, né? Como você passa a marca da sua rádio, como ela chega em cada ouvinte, isso que é o importante. E é um conjunto, claro que não é só a plástica, é o locutor, é a plástica, é a programação, é a promoção, né? É a programação, quer dizer... É uma engrenagem, né? São de bons profissionais ali que faz um conjunto vencedor, né? Mas a plástica, sem dúvida nenhuma, hoje... Eu não posso dizer que é o elemento mais importante, né? Porque a programação é importante, o locutor é importante e tal, mas anda junto. Você não pode... eu já vi de muita gente, talvez o Precário já tenha ouvido isso demais, conversando sobre plástica com alguém, algum diretor artístico de rádio, é até comum você ouvir isso. Olha, o dono aqui investiu mais de R$1 milhão e você vê, né, e realmente o equipamento é lindo e tal, as luzes e tudo da melhor qualidade, a antena e tal, e a rádio é ruim porque na hora de gastar na plástica acabou, entendeu? Acabou o dinheiro na hora da plástica, que é tem o momento que você tem que mostrar a grandiosidade do investimento que você tem na plástica, né? E aí, pronto, a rádio fica desse tamanho. O cara gastou R$1 milhão na antena e na mesa e na decoração da rádio, mas chega no ouvinte que é uma rádio ruim, que é uma rádio que não teve isso, que em vez de gastar R$1 milhão, gastou só 5 mil, e olhe lá. E para você que está curtindo o Sintonizados Podcast, uma outra grande sacada que revolucionou no meu modo de ver, o Edu, o Gabriel, o Marcelo, foi o bip de hora certa também, que identifica muito a emissora. O que você acha disso? Isso para mim é um exemplo de plástica muito importante, né? Se eu cantar aqui, né? Vamos lá. Se eu fizer para você isso aqui, ó, pim, 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 todo mundo vai falar Transamérica. Transamérica. Jovem Pan pim, pim, né? O sinal da hora certa da Transamérica, né? Que está aí há décadas, né? Desde os anos 80, eu lembro disso aí. Dos anos 80. Então, assim, Transamérica, né? Inclusive, é o mesmo número de sílabas da rádio, que isso é importante. Call letters, que chama isso? Call letters, é isso que chama? Call letters por exemplo,
É isso aí, eu chamaria de talvez logo, né? Talvez uma logo da rádio. Logotom, né? Logotom. É o logo mas clock. assim, é importante. Quer ver por exemplo, eu sempre gosto de, às vezes eu misturo, né, os meios de comunicação, mas vamos lá. Cadê, eu já falei isso até na live com o Rick, cadê o Plim Plim da Globo? Por que a Globo abandonou o Plim Plim? Eu não ouço mais o Plim Plim da Globo. E isso é um recurso de ouro deles, de ouro que eles abandonaram, né? Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei lá no Rick. Você para o seu carro, num sinal, tá aquele calor, você levanta o vidro e tal, as pessoas estão passando no sinal, tem um bar aberto do lado ali, dentro do bar tem uma televisão, a televisão nem está virada para você, ela está virada lá pro fundo do bar, e aí você está lá esperando o sinal abrir, de repente você ouve plim, plim. Você já sabe. Na sua cabeça, você não vira nem a cabeça para olhar para o bar, na sua cabeça, acabou de ser impresso na sua cabeça assim, ó, pá, Globo. E o bico da hora certa é a mesma coisa, né? A importância está aí. É assinatura. A importância é um carimbo Isso. da sua marca, né? Verdade. E não só na hora certa, mas também nos outros elementos da rádio. Hoje muito usado também nas power intros, né? Que aqui no Brasil o pessoal chama de intro music. É muito usado também. Às vezes você coloca dentro as notas musicais do logo da sua rádio na música, você não precisa nem falar o nome da sua rádio. Fica lindo. Se você fez um bom trabalho, né, de colocar essa logo na cabeça do ouvinte, você não precisa nem dizer o nome da rádio quando você usa ela na introdução de uma música, que o ouvinte já pensa, difusora. Perfeito. Né? Então ele já sabe que está na difusora. Teve Então, uma rádio, viu, Gabriel? Teve uma rádio em João Pessoa, que eu faço lá a produção para eles, ele falou assim, cara, a minha rádio aqui é ouvida, o pessoal fala da rádio, mas na hora que chega lá no Ibope e perguntar que rádio ouve, eu não consigo, como você disse, impressar a minha marca na cabeça do cara, eu estou em segundo. Mas eu tenho muito, e é uma rádio muito bem trabalhada, os caras investem e tal. Aí eu falei justamente isso aí, falei, você tem um logotom aí para a gente começar a botar nas músicas uma vinheta cantada, que é fácil de colocar em qualquer ritmo da música, para a gente começar a carimbar essas músicas aí, o cara vai tocar essa música na outra rádio, o cara falou, tá faltando alguma coisa aqui, né? Que ele já ouviu lá na outra. Então, isso que você falou realmente é verdade. É um trabalho de plástica, é um trabalho de impressão, é um trabalho de lembrança de marca que a gente começou a fazer. Ele me deu o playlist dele inteiro. Ele falou, cara, se vira aí, vamos ver o que você acha que dá aí, as músicas que dão. E eu estou fazendo música por música, colocando ali no melhor lugar, para não atrapalhar a música também, para o cara começar a impressar na cabeça dele que a rádio tal, a Rádio Sucesso chama, é a mais ouvida, né? Eu não preciso nem falar que é a mais ouvida, mas eu quero que o cara, a hora que ele perguntar, no Ibope lá, que rádio você ouviu, rádio ouviu ontem, né, que eles perguntam, um negócio assim, né? Eu não sei qual é o método de pesquisa deles. Que rádio você ouve? Que rádio você ouviu ontem? Aquela coisa assim. Eu não sei se mudou, mas geralmente, qual rádio você ouviu nas últimas 24 horas? Exatamente. Então, o cara respondeu o nome da rádio dele, porque estamos fazendo esse trabalho aí que ele falou. E uma outra coisa que ele estava lá discutindo, lá que você falou, do cara fazer lá o flash na rua, você falou, tem um baita equipamento, aquele puta som, e a plástica dele não acompanha. A gente tem que tomar cuidado também com o nosso intervalo comercial, deixar ele mais atrativo, e isso é plástica também. Um ponto importante, né? O coordenador artístico, o diretor artístico tem que ver aquele comercial, que você ouve os comerciais e você fala, não, cara, pelo amor de Deus, né? Mas o cliente quis assim, cara, o cliente sabe vender fone de ouvido, sabe vender disco nem vende mais, sabe vender caneca, sabe, mas ele não sabe de rádio, quem sabe é você. E às vezes eu brigo com os caras por isso,
que o cara às vezes manda uma chamada lá e manda o rabicho da chamada com 20 clientes. Eu falo, cara, vamos fazer um bloco só de cliente, vamos dividir isso aí. Não, mas o cliente quer assim, você fica, cara. Não, cliente não. Departamento comercial quer assim. Eu falei, gente, é uma briga terrível com o departamento comercial, isso também, né? Tem isso aí também. O interior é assim mesmo. É. Só que tem que chegar e falar, cara, o cara lá, o 10º cliente, o ouvinte não quer nem saber, já nem sabe mais quem foi o primeiro, né? Vamos, olha, mas tem que ter os 10 patrocínios. Então, uma voz para cada gravação, né? Do patrocínio. Não deixa ser o mesmo locutor os patrocínios inteiros. Trazer, porque a rádio também, além da plástica, do bonito, tem que trazer retorno para o cliente, que é o principal, um dos principais, né, pilares da rádio. Entra a briga com a plástica. Então a gente tem que deixar um break atrativo, acompanhando o que faz parte da plástica da rádio, mas tem que falar, principalmente para o cliente, que quem sabe fazer a rádio são a gente. Você sabe vender caneca. Claro que não vai falar assim desse jeito. Uma canecada, do tipo assim, olha, nós vamos fazer para você o melhor. Deixa com a gente é especialista nisso aqui. Porque você ouve os comerciais, né, o Cláudio, Marcelo, o Passaju, você fala, meu Deus, tu tem certeza que é isso mesmo? Né? Não é? E às vezes é produzido na própria rádio. O cara tem que acompanhar. E outra coisa também que eu vejo é que o coordenador, o cara que pensa a rádio, ele tem que ter equipe na mão. Às vezes ele tem um cara lá que quer ferrar ele também. Né? Isso é verdade. Tem clientes que querem colocar 3, 4 números de telefone no mesmo comercial. Não adianta, não funciona. Com um não funciona, ninguém memoriza um número de telefone. Fica muito difícil. Isso aí é uma distorção que aconteceu de já há algum tempo para cá, que o diretor comercial é o diretor-geral da rádio. Esse é um grande problema que aconteceu já há algum tempo, né? E, na verdade, o diretor comercial é aquele que manda no diretor artístico. Então, não é um trabalho em conjunto. E sim, você está na hierarquia abaixo de um diretor comercial que não entende justamente essa questão de você ter um break comercial criativo, de ter um texto pensado de uma maneira legal para atingir o cliente, né, para atingir o ouvinte. Então, assim, há que se ter uma coordenação ou menos uma troca de informação entre a direção comercial e a direção artística. Os dois têm que andar juntos, né? O diretor tem que chegar no diretor artístico, olha, eu estou querendo criar esse produto. O que você acha? Qual a melhor maneira da gente operacionalizar ou criar um produto que eu estou imaginando criar aqui? Aí vai ter ali uma opinião, né? Uma opinião artística sobre aquele produto, como ele pode chegar da maneira mais eficiente no ouvinte, através de trilhas, através da locução, através da escolha de um slogan legal, né? Enfim, toda essa questão artística, né? E também até o contrário, né? O diretor artístico pode, inclusive, levar soluções legais para o diretor comercial da rádio. Olha, a gente teve essa ideia, está acontecendo um fenômeno muito interessante aqui na cidade, que as pessoas estão sempre pedindo aqui, sei lá, estão pedindo aqui um saco de arroz, sei lá, qualquer coisa. Por que a gente não cria uma promoção, entendeu? Por que a gente não cria uma promoção voltada para isso? O cara, você deu uma boa ideia. Vamos correr atrás aqui de um patrocínio para uma promoção? Quer dizer, é uma troca de informação que só benéfica para a rádio. Muito bem. Gabriel, para você, um coordenador de rádio, ele tem que estar antenado com tudo que está acontecendo com a concorrência, ou ele tem que se preocupar com a rádio dele, ou ele tem que ouvir? O que está acontecendo? Eu acho que tem. Eu acho que não só a concorrência, mas o que tem sido feito fora da região dele, no mundo, né? Hoje é fácil você ligar numa Energy em Paris, na Zion 100, na Metropolitana, na Atlântida. Hoje o mundo é uma aldeia, né? Então, cabe você selecionar aquilo que é melhor para a sua rádio, né? Você deve sim, acho que, observar a concorrência, até para você falar, poxa, eles estão fazendo esse aspecto, eles estão
indo muito bem nesse aspecto aqui, a minha está deficiente. O que eu posso fazer para melhorar a minha? Agora, muito importante, não é para você ver a concorrência ou ver as rádios de outros lugares do Brasil e do mundo, não é para você copiar, é para você adaptar, porque, cara, o que mais acontece é o cara ver a concorrência e ele acha uma coisa legal na concorrência, então ele vai fazer igualzinho à concorrência. Mas tem a famosa frase, né? No rádio nada se cria, tudo se copia. Mas isso é errado. Eu acho que isso é uma mentalidade ruim, entendeu? Claro que você pode ter referências, você pode ir numa direção até parecida, mas não da mesma forma. Não precisa ser ABC, entendeu? Pode ser BCA, sei lá, entendeu? Você pode chegar naquele mesmo resultado usando criatividade, né? Usando a sua criatividade, melhorando os seus processos, melhorando a sua plástica, melhorando, falando com o locutor, né? Fazendo tudo ali para melhorar aquele aspecto da sua rádio, né? Sem precisar fazer exatamente o que o concorrente está fazendo, né? Então, dos grandes... Com um olhar crítico para a sua rádio, você tem que estar em contato com tudo que está acontecendo, né? Até para você estar ali sempre se desenvolvendo, evoluindo, tá entendendo? Mas não ser uma cópia. Não entre no espírito de manada. Todo mundo está fazendo isso, então eu vou fazer também, né? Você tem que sempre dar um passo para trás, ver qual é o seu cliente, ver qual é o seu ouvinte, né? E fazer aquilo que cabe na sua rádio, né? Perfeito. Obviamente, né, Gabriel? Tem que ouvir as outras rádios e expandir a mente. Exato. Nossa, até onde dá para chegar, né? Olha que bacana, olha que esses caras estão fazendo aqui. Como é que eu posso adaptar isso aqui para a minha rádio? Uma ideia bacana aqui juntando com a outra ideia, tal. E era difícil, né? Antes a gente conseguir ouvir, porque tinha que vir na fita, né? Você vai para São Paulo, grava umas fitas para né? Assim, hoje você tem tanto recurso, né? Para você ter ideias novas. Todo dia você pode ter uma ideia boa, uma ideia nova, que pode, puxa, se eu trouxer essa ideia aqui para a rádio, vai ser legal, né? Como é que eu posso adaptar isso para a minha realidade aqui? Né? Porque você que mora no interior do Nordeste, não precisa fazer uma Jovem Pan lá, uma metropolitana, porque seu público é outro. O Brasil é muito heterogêneo. O ouvinte do Rio Grande do Norte é muito diferente do ouvinte de Santa Catarina. Mas você pode ter uma boa ideia de uma rádio lá de Santa Catarina, você que está no Nordeste, ou vice-versa, né? Você pode ter uma boa ideia e falar, puxa vida, eu vou adaptar isso aqui, né? Ou vou fazer uma coisa completamente diferente, mas vou usar a base dessa ideia para fazer uma outra coisa aqui, que dá muito mais certo aqui na minha rádio, no interior do Nordeste, do que lá em Santa Catarina. Perfeito, perfeito. Marcelo Franchosa, tem fotos aí, Marcelo? Tem foto, Cláudio Júnior, tem muita coisa. Eu queria ouvir aqui uma das produções do Edu Precaro, pode ser? Além das fotos que a gente tem, a gente tem produções aqui também, tem um vinhetão, é assim que chama, o Edu, tá? Você mandou um arquivo grande. Esse é um vinhetão de bairros que eu fiz aqui para cidades, que eu fiz aqui para uma rádio, ela é sertaneja. Isso. E ela veio com uma campanha que, quando ela fez a pesquisa, ela não era primeiro lugar assim na cidade, mas ela era na região, né? Então eu fiz uma coisa ligada com esse hip-hop que ela conseguiu aí, que era o primeiro que você vai passar, né? Acho que isso. Eu editei porque tinha 3 minutos e pouco, ficava muito grande, né? Vamos pegar essa primeira aí que é de 1 minuto e pouco. Dessa eu não sei se é rádio. esse que você vai passar, se é da DBC. Isso, deu o quê? DBC. DBC, essa mesmo. Vamos ouvir, vamos lá, Edu Precaro. Edu Precaro. Sucesso FM. A música não para. Se te perguntarem, responda. Sucesso FM. Líder regional em audiência. Portas, Ribeirão, Bonito, Matão e Dourado. Onde você vai é DBC pra todo lado. É bailão. Em Araraquara eu nem te falo. Gavião, Peixoto, todo mundo tá ligado. Dá um pulo e confere Descalvado. DBC FM, volume máximo. E aqui tá bom demais. DBC. Valentina Pina, todo mundo liga. Do 29 ao Mogi na mesma sintonia. Em
bater a audiência lá em cima. Chegamos em São Carlos, a DBC domina. Seja bem-vindo à líder regional em audiência, DBC FM 106.3. Aí, legal, bacana. Deixa eu Show de bola. fazer um comentário, viu, o Edu? Acho que é importante também, porque o áudio hoje que algumas produções têm levado para as emissoras, produtoras, o pessoal edita vendo e não ouvindo. Eu quero parabenizar o Edu, tô vendo o arquivo aqui, não tá comprimido, sabe aquela coisa retona? Que o cara hoje ele vê na tela do computador, ele quer que fica reto, né? E não é assim, gente. O áudio tem que ter dinâmica, o áudio tem que ter nuance. Tem os processadores, né, das rádios, né? Exatamente. Então, o Marcelo, Cláudio, Gabriel, nesse caso aí, tinha a ver com o momento que a rádio estava passando. Ela teve uma pesquisa e ela aparecia como na região de São Carlos como líder em audiência. Então, foi aí que veio essa ideia de fazer. E aí tem alguns lugares que são algumas principais cidades, Araraquara, São Carlos, Ibaté, que ela é sede em Ibaté, mas aqui em São Carlos também, que é do lado. E tem os rios, que o pessoal gostava, tipo assim, né? Gostava muito de ouvir a DBC na beira de rio ali, porque toca o sertanejão, toca aquele negócio lá. Sim. Então eu juntei o nome dos rios, que é 29, Mogi, Broa, são locais aqui da região. Quer dizer, A Rádio do Pescador. Hã? A Rádio do Pescador. Porque é o sertanejão, né? É isso. Se bem que eu cheguei... Essa é a sacada de um produtor, né? Eu cheguei lá lá um dia para uma reunião lá, o cara falou assim, para mim o que interessa é o cara que está lá no Mogi e na beira. Eu falei, meu Deus, cara, você vai vender o quê? Vai vender só peixe, então só negócio de pesca, velho. E não é bem assim. E aí, peguei uma batida aí para country, né? Tem uns pedacinhos de música clássicas, né, do sertanejo aí no meio. E que isso aí é o trabalho mesmo do produtor de ficar pensando, falar, pô, que tipo de produto que é? Que é uma coisa que a gente já ouviu o Vaguinho fazendo, né? Quer dizer, aquilo que você falou, não é uma cópia. Eu adaptei pra realidade ali, né? Pra realidade Você sabe da que rádio. a primeira vez que eu vi algo parecido, eu acho que o Cláudio vai se lembrar, até porque na rádio nossa tem vinheta de bairros, mas são cantadas lá, né? Acho que foi no ano 2005, um pouquinho antes até, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro fez uma vinheta com todos os bairros do Rio de Janeiro. Então era Corcovado, Engenho Grande, Maracanã e não sei o que, eu nunca tinha visto isso, cara. Porque em rádio é aquela história, é bom dia, é boa tarde, é boa noite, é uma frase, é isso e aquilo. E a hora que começaram a falar de bairros, falei, pô, legal. Porque o locutor é que fala, né? Manda um alô pro cara daquele bairro. A hora que eu vi a vinheta, né? Então são sacadas, e é coisa tão simples, não? Cá pra nós, é só pensar fora do vidrinho, vamos lá, pensar fora da caixinha. Porque fica diferente demais, fica muito bom. Esse é o grande problema, né? É. Muitos não pensam. Vamos ver foto do Gabriel aqui, ô Claudião, pode ser? Mandei algumas Vamos lá, fotos. vamos lá. Mandei algumas fotos para vocês. Vamos ver. Fotos da galera de produtores, né? Que eu conheço muito pessoal de fora, né? Aprendo muito com eles e tal. O Gabriel, faz Poucos, a audiodescrição, porque o povo que tá ouvindo no Spotify não vai ver, né? Então tem que fazer a audiodescrição. Vamos lá? Depois que tá no Spotify, vê no vídeo. Isso aí, vamos lá. Ó, esse aí é o Anthony Gay. Esse é o nome dele, esse mesmo. Anthony Gay. ele é o chefe da Real World na Europa. Não pode rir, Cláudio Júnior. O cara do lado é quem? A Real World. O cara do lado é quem, Gabriel? Sou eu mesmo. Não, aquele é o Anthony e o outro é o gay, como é que é? Aí não. Então, ele é o chefão lá em Manchester, né? A Real World, ela tem o QG dela em Seattle, né? Nos Estados Unidos, né? No norte dos Estados Unidos, e em Manchester. Então, muito bom esse cara aí. Ele é o chefe lá, né? Do QG em Manchester. Aí está aí eu, Gleison Lage, nosso querido Gleison Lage aí, que nós já falamos dele hoje, né, da BH. Estúdio Gala, ele? Estúdio Gala. E no meio aí o tops, né, o poderoso Dave Fox das 100, né, isso aí foi em Miami em 2016, numa conferência da Real World, né. Aliás, até, por incrível que pareça, aqui, ó. Ele é um cara bacana, assim, acessível. Aqui, ó. Real Mix. Foi em 2016, tá?
Aqui, ó, 28 de setembro, acaba de 2016, ó. Programa da... Gabriel, ele é acessível, bacana, é um cara bacana, assim, acessível. Cara, assim, 100%. 100% mesmo. Que bacana, você vê, olha o cara, olha o que o cara é, né? E uma Esse aí é o outro, eu sou um fãzão desse, não sei se você conhece, do Chase Cuts, que é uma produtora de trilhas e tal. Esse é o Eric Chase, né, da Chase Cuts. O produtor lá é um cara, assim, muito respeitado nos Estados Unidos, né? Esse é outro também extremamente respeitado, é o Jeff Schmitz. Isso aí, nós estávamos em Amsterdã. Pô, gente, tô com saudade agora falando das coisas. Eu queria saber pela pose dos dois. Não sei se você tem o material, Edu, da Alien Imaging. É um cara, assim, também bacana, tático, muito pela bom. Pela pose dos dois, o que você falou pra ele, o que ele falou pra você aí, cara? Ó, tá vendo aí? Tem mais aqui. A gente tava alegre aí, cara. Muito bom. Que viagem boa essa aí. Esse aí é o cara que substituiu o Dave Fox. É o Stax Williams. O Dave Fox se aposentou, foi morar em Austin, no Texas, né? E esse rapaz aí foi o substituto dele lá na Z100, em Nova York. E esse é o querido Henrique do Vale, na mesma conferência lá da Real World, né, em 2016, lá em Miami. A gente se encontrou lá. Né? E tava bem diferente, né? Meu Deus do céu. Esse bigode aí, Jesus. Tem mais duas aqui, mais uma. E aí, ano passado, eu e o Hermes Negrão, em Las Vegas, um dos meus sonhos que eu queria ir lá na NAB, né? Lá de Las Vegas, que é uma grande conferência, né? Uma grande exposição, né? De TV, internet, maior feira de rádio TV do mundo, né? Todo mundo lá, cara. Esse cara aqui ninguém conhece, ó. Esse cara aqui ninguém conhece. Aí, ó, Julinho Mazei, mestre Julinho Mazei, também gente finíssima. Radio Fly. Esse aí tem muita história, né? Nossa, esse aí é uma referência em locução jovem desde os anos 70, né? Para todo mundo. Muito bom, muito bom. Pois não? Quem pediu aí? Não. Não? Não. Então tá bom. Pois é, então esse é um pequeno histórico de fotos, né, de conferências que eu acompanho desde 2015, né? Uhum. Desde 2015 a gente frequenta, né, e faz um network, né, com esses produtores para aprender muita coisa, técnica, e é um pessoal muito legal, cara, pessoal bem aberto, e tudo que a gente usa aqui no Brasil, basicamente, sai da mão desse pessoal. Contato é tudo, né, bicho? Network é tudo. Ô, Gabriel, você foi um dos únicos brasileiros que participou do Imagine Days, né? Do Imagine Days, até a última vez eu fui com o Gleison, mas até 2015 eu fui a 3 edições. E na última o Gleison foi comigo. Nós já fomos lá em Miami em 2016 e em 2018 na Imagine Days, em Amsterdã. Esse ano foi cancelado, né? Esse ano foi tudo cancelado, né, cara? NAB, tudo foi cancelado aí. Uma pena, depois né? Depois fazer um Imagine Days brasileiros um dia, fazer uma junção do... cara, eu acho que seria tem que trazer para o Brasil. Seria uma boa ideia, mas assim, questão de custo, né? É tudo questão de patrocínio e custo. Porque você trazer um Dave Fox, né? Vem ele, a esposa dele, aí já tem hotel, já tem toda uma estrutura, né? Que você tem que ter, um aluguel de um espaço legal, né? Então, assim, muita coisa, né? Muita coisa que tem que ser... Podemos começar com brasileiros, né? Com você, Colage. De repente, né? É o começo. Ó, dá para se pensar. Tem fotos do Edu também aqui. Podemos ver algumas fotos aqui, Edu? Foto aí é mais caseira mesmo. Isso, não, mas você faz a descrição para quem não tá vendo. Deixa eu ver por onde que eu vou começar aqui. Vou pegar a mais antiga. Eu acho que essa é a mais antiga, hein? Essa equipe aí. O Edu magrinho, hein, cara? Olha só, com cabelo. Eu vou tentar dar um zoom aí, ó. Olha lá, ó. Essa equipe aqui foi muito bacana. Da esquerda para a direita, em pé, tem o Gerson, que é o dono da rádio. Essa rádio foi vendida, hoje não tem mais, o Cláudio. O Juquita?
Que rádio era essa? O Beto Santos, olha, o Gabriel, o de verde, o Beto Santos, das vinhetas cantadas, que você vai fazer a entrevista com ele. Que legal. Né? Uhum. O Luciano Arantes, que é um locutor que era de Rio, morreu, faleceu já o Luciano, infelizmente. Vander Sá, que todo mundo conhece, que é um vozeirão, né? Sim. Esse é eu aqui. E o Rogério trabalhou na 97 em São Paulo por um bom tempo. Saiu daqui, esse cara é louco, ele era 96, começou a tocar sertanejo, ele falou, vou embora. Vou embora. Ele foi para São Paulo, passou fome lá em São Paulo, dormiu olha o que é gostar do rádio, dormiu na cidade, né, no relento, até que ele conseguiu entrar na Metropolitana, ele conseguiu lá um lugarzinho na Metropolitana, e nem era, a Metropolitana não era essa potência ainda, estava começando, ele falou que o estúdio era uma sala lá grande, e aí depois ele entrou na 97, fez um bom período lá, depois ele foi para Jaraguá do Sul, voltou para 97 e aí ele encerrou o negócio de rádio, ele mexe com computadores hoje. Então o Rogério... Edu, que rádio era essa aí? Que época era essa? Você lembra? 1994, 93, 94. É Intersom de São Carlos, né? É isso? O bacana disso aqui, o bacana dessa época aí foi o seguinte, a gente ia para São Paulo e gravava as coisas, porque não tinha internet, né? E aí muita gente fez, lembra? As 7 melhores, que a Pan tinha, não sei o quê, tinha aquele negócio. Vamos fazer as nossas aqui também, 7 melhores, 7 clássicos, não sei o quê. Vimos uma plástica diferente, começamos a trabalhar, aquele negócio todo. Chegou no meio do ano, a Jovem Pan veio para cá, veio para São Carlos. Foi a segunda emissora a estrear em São Carlos. Da rede a estrear, da rede Jovem Pan. Aí os caras falavam no comércio, pô, mas aquela rádio fica imitando vocês, pô. Vamos fazer as 8 melhores. Eu falo, não, a gente tá processando eles até. Os caras falam, a Intersom é um nome que era muito tradicional lá em São Carlos, mas a tal da Jovem Pan imita vocês, pô. E aí o Tutinha ligou pro Gerson, falou, você tem que tirar esses programas daí, esses nomes aí que eu queria registrado. Aí nós tiramos, mas aí não tem problema. Mas foi uma época bem bacana isso aí. Essa equipe aí foi bem legal. Você falou de todo mundo aí, tá faltando alguém? Os mais conhecidos são esses aí, né? Então tá, tem mais aqui, vamos lá. Olha aí. Aí é onde eu tô hoje, que é na Rádio Globo. Esse aqui é um pessoalzinho que fez uma entrevista lá comigo. Lá. Nem é Rádio Globo mais, é Bandeirantes agora. Já a Rádio Globo acabou. Tá. Né? E aqui é no estúdio. Aqui. É seu estúdio. Tá. Aí, casinha. Isso, lá no estúdio também, lá na rádio. Esse é o estúdio de gravação da rádio. Playlist. Playlist. Não, playlist. Muito bom. Rádio Real 1300. Sabe o que eu percebo, cara? A radialista quase não tira foto, né? O povo manda foto aqui, pouquíssima. Hoje tá muito mais fácil, claro. Tá? Pois é, né? Mas na época... Nem me fale, Marcelo, que eu já perdi de oportunidade de foto na minha vida. Exato, cara. Pois é. É aquela coisa, né? Naquele tempo, né? Não existia... Primeiro, né? Você tinha que comprar o filme, né? Sim. E eu lembro que o filme de 36 posições era caro. Casa 100. Aí batia a foto e tal, aí tinha que revelar. Se estava bem batido ou não. Era mais difícil, né? As melhores fotos queimavam. Mas eu lamento muito de não ter batido mais fotos assim. Não era a primeira coisa que a gente comprava, uma câmera fotográfica, né? Cá pra nós? Não era. Tá? Hoje tá muito mais fácil. Cláudio Júnior, vamos lá, partindo pro final. Olha, 1h18 de programa já, hein? Pois é, Sintonizados Podcast. Queria saber do Edu e do Gabriel Passaju, o que mudou no padrão de vinheta dos anos 80 para o 90, para o ano 2000 e atualmente? O que tem de diferente nisso? Gabriel, eu? Vai lá. Olha, muita coisa, né? Muita coisa mudou, assim, sem dúvida, né? Se a gente colocar as nossas grandes referências, né, porque o Brasil sempre olhou para os Estados Unidos, né, como referência em plástica, a gente coloca Jam, né, principalmente as vinhetas da Jam, né, que são lindas, mas são vinhetas que, por exemplo, a própria Jam hoje, ela está muito limitada, né, está muito limitada dentro do mercado ali, de rádios mais adultas, rádios oldies, né.
E hoje a plástica é muito mais contemporânea. Então, assim, você pega as próprias vinhetas. A grande sacada da Rewarder, né, em 94 foi adaptar a plástica ao playlist. Então, assim, isso que e desde então essa é o que se faz, né? Você tem rádios que falam para determinado tipo de público e a plástica acompanha. Não necessariamente, porque também eu acho que também não tem um certo ou errado, mas não necessariamente, mas hoje a plástica ela acompanha o seu público, né? Você não vai botar uma plástica ultra eletrônica com uma moda de viola, não vai casar. Então, assim, você tem que cada rádio, né, tem a sua personalidade e a plástica vai seguindo, né? Então, fora isso, né, tecnicamente também mudou a qualidade, né? A própria qualidade, que antes era tudo analógico, hoje foi tudo para o digital. Então, assim, mudou, inclusive, a forma de gravar os plugins que não existiam na época, né? Eram tudo analógico, né? Nos racks, hoje é tudo em plugin, basicamente. Você consegue tirar um som muito bom com plugins, né? Então, assim, tecnicamente mudou. Questão cantado, hoje você pode ter 1 ou 2 cantores. Nos anos 80 eram 5, 7 cantores. Então, assim, mudou muita coisa, né? Na questão falada, locução, né? A locução está mais natural, não precisa ter aquela voice of God, né? Aquela vozeirão e tal. Perdeu muito isso, né? Do vozeirão. Ainda é utilizado para assinatura, legal, uma coisa que marca, mas hoje você tem muito mais liberdade de escolha, né? Com vozes, né? O negócio você soa natural tanto quanto o seu ouvinte, né? Então, a gente vê até nas vinhetas de TV que os atores, né, são vozes mais adolescentes, né, de acordo com o público que é destinado. Então, realmente mudou muita coisa, né? Questão de efeitos também, né? Efeitos lasers, né? Aqueles lasers dos anos 80, praticamente não se usa mais. São efeitos mais rápidos hoje. Então, assim... O efeito artístico também mudou bastante, né, Gabriel? Oi? O efeito artístico mudou também bastante. Antigamente é aquela gagueira que não acabava mais. Isso. Todo mundo ligado. Né? Ainda é utilizado hoje, mas de uma maneira diferente. Então, assim, as coisas vão mudando, né? E tem que mudar mesmo, né? Assim, qual é o futuro de tudo isso? Não sei ainda. Está sendo criado agora. Mas, assim, mudanças estão ocorrendo no momento que a gente está falando. Eu sempre falo isso. No momento que a gente está conversando aqui, falando aqui nos Sintonizados, tem no mínimo 4 lançamentos de plugins novos acontecendo agora, né? Então, assim, e de repente algo revolucionário está acontecendo nesse momento que a gente vai descobrir daqui a um mês, daqui a uma semana, talvez, sabe? Então, assim, tem que estar sempre ligado. Eu acho que, mais do que nunca, quem trabalha com isso, com produção, tem que estar sempre ligado nas tendências, o que está bem lá fora, em rádios de ponta, que você pode adaptar também para a sua rádio. Eu coloco nessa tecla. Você tem que estar sempre, não pode parar no tempo, né? Porque quem para no tempo acaba ficando datado e acaba perdendo o bonde aí da história. Então, mudou muito, né? E vai mudar mais, né? Até porque o nosso meio rádio também está mudando. Eu acho que as faladas vão acabar se aproximando um pouco das cantadas, não musicalmente, mas ritmicamente, porque eu acho que a gente vai começar a usar um pouco mais de batidas assim no meio da vinheta falada, mini diálogos com voz mais natural, como o Gabriel falou, tá? Situações que levem à próxima música, entendeu? Legal. Não aquela coisa, mas coisa muito curta, não é você ouve mais música porque aqui toca mais música, não é isso. São situações que vão levar você a ouvir a próxima música. E também gosto muito das vinhetas super curtas, só com nome e frequência, que eu acho assim, elas bem colocadas, elas entram assim e fazem a passagem linda. E para mudança, para novidade, eu acho que isso.
Acho que a Transamérica fez muito isso, né? Deu essa mudada, né? A Transamérica deu uma mudada nesse sentido, porque antigamente as vinhetas eram longas e quando veio a Transamérica com a linguagem rápida, as vinhetas curtas, deu uma dinâmica muito boa para a rádio. Acho que esse que é um negócio que vai começar a aparecer aí também, com mais mini diálogos com pessoas comuns falando no meio, ligando você a sua rádio ao ouvinte comum. Uma tendência agora que identifico, né, complementando e indo na direção aí do que o Edu falou, é justamente a valorização mais do texto dentro do image, dentro da plástica, justamente isso que ele falou, mini situações, porque assim, se você fizer uma plástica falando aqui só toca as melhores, 101,3, difusor FM, todo mundo faz isso, né? Todo mundo vai falar que toca as melhores, todo mundo fala que toca mais músicas, né? Agora, se você pegar o ouvinte pela orelha ali, pelo texto, por uma citação engraçada, você passa uma mensagem, sabe? Você passa uma mensagem que ele se identifica. Porque você falar, aqui toca as melhores músicas, o cara ouve, mas passa batido. Mas se você tá de manhã e vem uma vinheta que fala, sei lá, vou chutar uma coisa aqui, mas sei lá, eu sei que você está no volante, eu sei que você está com sono, mas ouve essa música aqui que tá entendendo? Já pega você, pô, realmente, eu tô meio cansado aqui, mas pô, eu vou ouvir essa música. Já é um approach diferente ali, né, na vinheta, né, na produção. Então, segunda-feira, só uma música dessa pra gente animar. Isso. Eu acho assim que o legal hoje, eu acho muito legal quando você consegue, você não vai conseguir arrancar uma gargalhada, mas se você conseguir um sorrisinho do ouvinte, que é o sinal que ele se conectou com aquilo. Pô, realmente eu me vejo nessa situação, né? É uma jogada de plástica muito legal que tem sido utilizada hoje, entendeu? O cara se identificar numa situação, de repente, uma ideia aí que o Edu deu, que eu acho legal, por exemplo, um marido e uma mulher conversando rapidamente e uma situação que os casais fazem, né? Que a mulher acaba ganhando uma discussão, por exemplo, que é uma coisa que sempre acontece, né? Tipo assim, mas eu te falei, viu? Assim, e o casal tá ouvindo no carro e eles riem, olham pro outro e riem. Pô, isso acontece com a gente, né? E aí, no final da vinhetinha, que eles se olham e acham, encontram uma conexão naquela vinhetinha rápida, mas no final tem lá, Difusor FM. E começa a música. E dá pra fazer em 10 segundos, o Gabriel. Ali. Isso que é bacana, dá pra fazer. É verdade. Não, dá pra fazer em 10 segundos, dá pra fazer, curtinho. Você sabe que nos anos 90 existia vinhetas desse tipo numa rádio de Santos, não lembro se era Guarujá. Então, tipo, olha, lá estão brigando, o que aconteceu? Vamos lá, vamos chegar lá. Ei, amigo, o que houve? Houve Tribuna FM, por exemplo. Eram vinhetas com essa sacada, entendeu? Então, o que houve? Usando o efeito artístico que eu chamo. É uma historinha e chega e carimba. Os vídeos, essa coisa assim, entendeu? E é claro que você não vai usar essa historinha, não vai tocar essa vinheta por 5 anos. Essa é uma vinheta que você toca pouco, porque você não pode também, você tem que estar sempre renovando. Né? Uma vinheta desse tipo, uma vinheta de situação cotidiana. Uma temporada. Você tem que tocar, sei lá, de repente 20, 30 vezes e mudar para outra. Entendeu? Você tem que ter um conjunto ali de situações. Não, eram várias, né? Eram várias situações, mas o chavão o que houve? Houve Tribuna FM, por exemplo. E, por favor, intro music, gente, passou 20, 30 dias, arranca fora. Você ouve agora a nova música já não é tão nova assim, né? Não é tão nova, cara. O cara fala, mas será? Arranca fora. Arranca fora pra gente fazer mais, tá? Aí o cara pegou playlist lá de 3 meses atrás e programou. Bom, reta final então nos Sintonizados. Só pra gente concluir, queria saber do Gabriel Passaju, que é um cara viajado, estudado, manja muito. Qual a principal diferença de uma rádio dos Estados Unidos aqui para o Brasil? Existe uma diferença berrante ou não é tão assim? O que diferencia os Estados Unidos da gente aqui? Cara, eu ouso dizer uma coisa. Tem mais os problemas do rádio nos Estados Unidos com o Brasil
tem mais coisas em comum do que a gente pensa, tá? Existem situações que a gente reclama aqui no Brasil e até fala, isso não acontece nos Estados Unidos nunca, país de primeiro mundo. Acontece sim, entendeu? E infelizmente lá eles estão passando por uma crise muito grande, que começou nos anos 90, que começou no governo Clinton, né? Porque quando eles desregulamentaram totalmente o setor de rádio nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Isso aconteceu aqui também, recentemente, hein? Pois é, mas o que aconteceu nos Estados Unidos? A maior começou a comprar as menores. Então, assim, e aí a gente chegou na Clear Channel, que hoje é a iHeartMedia, né? Com 890 rádios ao longo dos Estados Unidos. Caramba. E aí, o que acontece? Eles contratam um apresentador de TV conhecido lá, que chama Ryan Seacrest. Se vocês lembram de um programa que foi adaptado aqui no Brasil, né? Que é American Got Talent, né? Que tem no YouTube. Vocês veem no YouTube, né? Que é como se fosse qual o nome aqui no Brasil, Edu? Desse programa? É tipo... Não, a Rádio Globo quis fazer isso com o Otaviano Costa. Fama, esses tipos de programa. A Rádio Globo quis fazer o mesmo programa do Ryan Seacrest com o Otaviano Costa, e se ferrou. Isso, entendeu? Então eles contratam o Ryan Seacrest por, sei lá, 33 milhões de dólares por ano, colocam ele lá na Kiss FM de Los Angeles, demite equipes de morning shows dos Estados Unidos de 400 rádios e coloca o Ryan Seacrest em rede. Todas as rádios. Então assim, muita coisa ruim acontecendo, né? E isso, assim, tô falando de 15, 20 anos para cá, né? Tem acontecido. Então, assim, é claro que continua poder muito grande o rádio nos Estados Unidos, né? Ele é muito ouvido, né? Mas, assim, tem esses problemas, né, que tem ocorrido, né, de demissões e tudo, mas, assim, eu acho muitas coisas do Brasil mais bem feitas que nos Estados Unidos. Tem mais cuidado. Muitas rádios no Brasil são melhores que nos Estados Unidos. A gente não pode também ter aquele pensamento de vira-lata, né, que não, nos Estados Unidos sempre vai ser melhor do que aqui. Não, tem muita rádio boa no Brasil, tem muita rádio ruim no Brasil. Tem muita rádio boa nos Estados Unidos, mas também tem muita rádio ruim nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente, para motivar um pouco a gente, né? Acho que a gente precisa também se olhar melhor, de uma forma melhor, investir mais na gente, porque o Brasil faz rádio de qualidade, sim. E é o mesmo estilo, né? Deixa eu só falar, como ouvinte de rádio dos Estados Unidos e da Europa, rapaz, eu gosto mais, me bate melhor na orelha a Europa, as rádios da Inglaterra, musicalmente, parece que são mais gostosas de ouvir, assim, como ouvinte, tá? E também como cara de plástica. Assim, o rádio tem uma plástica, assim, bacana, mas as músicas são muito não sei o quê, muito, né? Muito Nova York. O melhor rádio está na Europa. Eu gosto muito da Capitol e da Heart, que é do mesmo grupo, né? Sim. E ouço sempre as músicas lá. E até acho que, por exemplo, as rádios pop daqui deviam ouvir um pouquinho mais as músicas de lá e começar a buscar as músicas lá do que buscar nas americanas. Tem uma rádio aqui, alô, pessoal da rádio aqui de São Carlos, aquela pop que eu encho o saco o tempo inteiro. Ouçam rádios da Inglaterra, as músicas boas estão lá para vocês pegarem, para vocês tocarem, já que é rádio pop, né? Eu vivo brigando com o diretor da empresa, que a mãe dele mora aqui perto, né? E eu falo assim para ele, a sua programação não é boa? Não é boa. Assim, eu falei, não é boa. Ouça a rádio Capitol, busca as músicas de lá, você vai ver como você vai estourar ainda mais. Mas eu, como ouvinte, assim, eu me bate melhor o som das rádios da Europa. E você falou de uma rádio que é a Energy, né? Que é da França. A Globo, que é da Roma, isso, né?
Tem a Globo em Roma, na Itália, tem a Q Music na Bélgica. Tem uma rádio, o Passaju, que você indicou uma vez, achei muito legal, que ela, no site dela, ela toca a música que está rolando no ar, é uma da Bélgica ou da Holanda, como é que chama? 808, assim. Tem duas rádios muito boas lá, que é Q Music, Q, né? Q de queijo, music.be, né? Para quem quiser ouvir depois, qmusic.be, e BE de Bélgica, né? E tem a Five Triart, que é a rádio, Five Triart, que é rádio 538.nl, que é uma rádio holandesa também muito boa, que eu recomendo bastante. Tem várias rádios legais, essas rádios que o Edu falou também, né? As rádios inglesas também são muito boas. E a Energy, né? Que é NRG.fr, tá? Desculpa, NRJ.fr, tá? E a Energy francesa, tá? Ô, Gabriel, o Ron Sedale tá nativo ainda? Quem? Ron Sedale, locutor americano. Tem aqueles vídeos do Air Check dele. Acho que é Ron Sedale, ó. Ai, cara, não sei, cara. Não sei. Eu acho que não. Tem muito fantástico. Um cara que procurem aí no YouTube, chama-se Broadway, né? Da Broadway dos Estados Unidos. Broadway Bill Lee. Broadway Bill Lee. É um coroa, cara. Eu conheci ele pessoalmente, simpatia total. É um vídeo que rolou no Face, né? É, isso, direto ele tá no... É um cara que faz um rádio old school mesmo, aquela locução, ele faz até uns raps em cima da música, cara, é incrível. A locução dele, assim, é aquele cara que gosta de queimar a introdução da música, aí quando ele para de falar, entra a música certinha, assim, aquela forma de arte perdida que o rádio não tem mais, né? E ele verdade, uma pena. Ele faz com maestria, muito legal. Marcelo Franchosa, para finalizar então, como curiosidade, você sabia, Gabriel Passaju, Marcelo, que o nosso querido Edu Precaro era o testador oficial das cartucheiras Top Master? Sabia. Pera aí. Sabia dessa. Olha o que eu tenho aqui, Cláudio Júnior. Passaju. Pois não? Olha o que eu tenho aqui, pessoal que está acompanhando aí o nosso Sintonizado, você não faz ideia do que eu tenho aqui, Cláudio Júnior? O que você tem? Conte-me tudo, não me esconda nada. Olha isso. Passou pelas mãos de Edu Precaro. Eu entrei tem um lá número de série aí. Eu entrei em 90 na Intersom e estava bem no auge, assim, 89, 90 que foi o auge dessas cartucheiras aí, e a empresa chamava Top Master, que era da Intersom, o dono da rádio, o Geraldo Eugênio, que já faleceu também, era irmão do Juquita, ele que cuidava disso aí. Ele já estava desenvolvendo na época, para vocês terem ideia, o computador, o programa de computador que ia tocar rádio. Isso era 1990, ele já tinha esses projetos para desenvolver o player, já tinha, mas infelizmente ele morreu em 91 e não deram sequência, ou então pegaram o projeto e levaram lá para Digirádio, vai saber. Lembra do Digirádio, que foi o primeiro? Sim. E para quem não está vendo, está só ouvindo, a gente está vendo uma imagem de uma Top Master, que é uma cartucheira, anos 60, isso. 70, 80, com cartucho daqueles bem antigos. Que acontecia. Então, a Intersom era o campo de provas das cartucheiras, né? Qualquer tipo de novidade, qualquer novo modelo, chegava lá e arrancavam todos as cartucheiras, botavam as novas e ficava lá testando. E algumas iam também lá para o estúdio de gravação para a gente ficar tocando lá, simulando como se fosse a rádio para ver se... Então, muitas dessas cartucheiras eu coloquei a mão realmente. Cara, aí. Eu trabalhei com uma dessa igualzinho. Na primeira aí. Falhava muito também de vez em quando, né? Lá, a gente jogava um cartucho na parede lá que você não imaginava. Porque... Detalhe, você falou do Geraldo que faleceu, o filho dele mora em Araras hoje, viu? Não me lembro o nome dele. É o Gabriel. Não, Gabriel. É o outro. Gabriel, seu xará aí. Então é o outro, como é que é o outro sócio do Geraldo? É o Gerson, que é o Juquita, né? Isso, como é o filho dele? Ele vendeu a rádio com a CBN,
Bom, não vou lembrar o nome do... A Intersom continua, ela está viva aqui no 103.3, CBN. que é de Itapina, mas ela não tem uma potência ainda que atinge São Carlos. Mas ela está ali só musical. Faz dia 1º de outubro, fez um ano que a Intersom foi vendida. E a Intersom estava no ar desde 1982, né? Era uma rádio muito tradicional, assim, que... pra gente foi mais ou menos quando foi a Estéreo Vale sumiu, lembra quando a Estéreo Vale sumiu? E a gente pensa que um dia a Intersom deve voltar também com... Ela mudou de nome? Ela tá... Que rádio que assumiu? Que empresa que assumiu ela? A Intersom? A IPTV, né? O grupo IPTV. Foi vendida para a CBN. Ah, CBN, ok. Ela não vendeu o nome, ela vendeu a frequência, 103.9. O grupo IPTV de Campinas é que comprou a frequência. 103.3, só que é uma emissora de baixa... Ela está em Itirapina, que é 30 quilômetros daqui, a antena, e não chega o sinal tão bem aqui em São Carlos. Mas está como Intersom FM. As vinhetas do Vaguinho ainda rola lá, para você ter uma ideia. Muito bem. Muito bem. Bom, temos que agradecer, né, Marcelo? Era bacana pra gente. Muita gente reclamava da Top Master. Depois o pessoal começou a comprar as importadas, né, as BE, né, lembra? Mas era a melhor que tinha no Brasil, viu? Além das Quantex, o que mais que tinha? Sim, no começo a Top Master foi... Ela vendeu pro Brasil inteiro, verdade. A Top Master. Não tem quem não conheça a Top Master. Muito bem. Gabriel Passaju, qual a rádio primeiro lugar em Brasília neste momento? Nesse momento, Atividade FM. E a JK, está em que posição? JK, se não me engano, está em... acho que 4º ou 5º. Rodolfo Oliveira não está dando um jeito na rádio lá? Ele entrou lá recente. Ótimo locutor. Gente boníssima. Gente boníssima. Maravilha. Grande profissional. Sensacional. Então, Marcelo, finalizando então mais um Sintonizados Podcast, agradecendo a presença do grande Edu Precaro, Gabriel Passaju. Considerações finais então, Edu? Cara, agradecer pelo espaço aí, viu? O Cláudio, o Marcelo. Deixa o contato do estúdio, tudo bonitinho aí da produtora, tá? Sim, então, o meu site é eduprecaro.com, né? Eu estou começando a colocar algumas outras vozes também para gravar também. Tem o Cláudio, que é de Ribeirão Preto, não sei se vocês conhecem o Claudinho da 106 lá. A gente está começando a fazer uma parceria também. O WhatsApp é o 16992327430. Mas eu queria agradecer a vocês dois pelo espaço. E para você, dono de produtor de rádio, confia na gente, confia no especialista, que a gente tenta fazer sempre o melhor para você. Você que está a fim de começar fazer isso aí, você vai ter que ver. É que agora não tem mais fita cassete, né? Que nem o Gabriel falou. Na fita cassete tinha que ter só vinheta, não tinha que ter música. Você vai ser um bom produtor. Agora, se você fica na internet buscando as vinhetas, as chamadas, os negócios, manda ver, vai fundo que você vai chegar lá também, com certeza. Gabriel. Só aproveitar, eu estou com um curso de web rádio, eu tenho web rádio no Hotmart. Depois eu passo para o pessoal o link aí também, que a gente ensina como é que faz uma web rádio, essa coisa toda aí. Sensacional. Muito obrigado, Gabriel. Júnior, Marcelo. Pois é, Cláudio, Marcelo, obrigado aí pelo convite, adorei. Estou à disposição para próximas chamadas, contem comigo. Um abraço aí para todo mundo que ouviu a gente. E é isso aí. Vocês me encontram também na Frequência, isso. Lá no YouTube, na Frequência, toda quinta-feira, ao vivo, às 8 horas da noite. Né? Tô todo mundo convidado também. É sempre bom a gente ter esses conteúdos no rádio, né? Fazem tanta diferença, né? Então, meus parabéns aí para os Sintonizados, por essa iniciativa. A gente tem aí hoje pelo menos teve isso, né? A pandemia nos proporcionou um aumento de conteúdo aí, né? Para todo mundo. Acho que isso aí a gente só ganha com isso, né? Deixando aí um legado aí para as pessoas consultarem no futuro, né? Quem sabe um futuro o Silvio Santos vai ouvir a gente aqui, né? Falando daqui a 10 anos, né? Sobre rádio, né? Sobre essa paixão aí que a gente tem, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, eu agradeço aí o convite de vocês, né?
vai ver a gente também lá Na Frequência, acompanhe outras lives, né, de rádio que estão por aí, né, que é sempre bom a gente ter esses conteúdos, né? A gente não, infelizmente não tivemos isso, né, até pela questão da tecnologia que não existia, né? Então hoje nós podemos aprender com as pessoas, com os outros e sermos profissionais melhores. Então, assim, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, e eu estou sempre à disposição, se você quiser também falar comigo, ter alguma dúvida, eu estou aí nas redes sociais também, estou à disposição aí do radialista, do diretor artístico, com alguma pergunta, alguma coisa, estou sempre à disposição aí, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, uma boa noite para vocês. Bom demais. Atualmente você está como consultor de rádio, né, Gabriel? Isso, eu presto consultoria, eu tô como produtor também, tá? Mas eu tô muito envolvido num projeto já tem um tempo, então assim, já tem mais de um ano que eu tô fazendo umas produções aqui e em breve aí a gente vai ter um produto novo na praça, tá bom? Sensacional. É isso aí. Quando eu for dono do WhatsApp, eu vou baixar uma lei que não pode colocar foto de 20 anos atrás, viu, Cláudio Júnior? Peraí, filho. Foto só atualizar. Não é. Entregou. Calma, acabou comigo agora. Ainda bem que é radialista e não trabalha na TV, hein? Graças a Deus. Você está suspenso. Tá feito, Cláudio Júnior. Valeu, rapaziada. Obrigado, hein? Finalizando então, mais uma edição do Sintonizados Podcast. Um abraço ao Edu Precaro, Gabriel Passaju, Marcelo Franchosa, a nosso querido, né? Você que está aí curtindo no nosso canal no sintonizados.com, aliás, youtube.com, o Sintonizados Podcast. Badala o sininho lá para novas notificações, tá bom? Beijo e até a próxima então do Sintonizados Podcast. Valeu, pessoal!